1 a 12. Tiago, capítulo 3, 1 a 12. Achou lá? Tiago 3, 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é ela mesma posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a figueira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, nós pedimos a Tua direção, Tua palavra e graça, para a gente compreender o que o Senhor quer falar com a gente esta manhã. Nós agradecemos pela Tua intervenção em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Existe, irmãos, uma verdade ensinada na Escritura que muitas vezes ela não é bem entendida, não é bem recebida, não é compreendida de maneira adequada. A Escritura diz, desde o começo da criação, ela afirma que todas as coisas da parte de Deus, para serem feitas na nossa vida, elas são feitas pela boca dele. Tudo que acontece da parte de Deus na vida de alguém, na história do mundo, desde a criação do mundo, acontece quando Deus fala. Tudo que acontece, acontece por Deus fala, porque Deus fala. Se Deus ficar mudo, não acontece nada. A mudez de Deus é a ausência de movimento, é a ausência de vida, é a ausência de qualquer coisa. Deus, para fazer o que Ele faz, Ele o faz por meio da sua palavra, a palavra que sai da sua boca. Isso precisa estar arraigado dentro da gente, constantemente. E a gente não pode esquecer essa verdade. Tudo que da parte de Deus existe, tudo que da parte de Deus acontece, acontece porque Ele fala. O som que sai da boca dele é som de vida ou som de morte. Mas ele diz que a palavra dele produz resultados. A palavra dele produz
existência, seja do bem ou seja do juízo, do mal. Mas a palavra dele produz, sempre, sempre, sempre produz. Isaías diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que eu determinei que ela faça. Sempre vai ser assim. Em Hebreus, no capítulo 11, o autor de Hebreus afirma claramente que todas as coisas foram feitas, criadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus é tão fantástica, tão decisiva para tudo, que ele decidiu, na sua eterna sabedoria e graça, ele decidiu que a palavra dele ia se tornar um ser humano. E a palavra de Deus se tornou carne. Por isso que João 1, versículo 1 diz o quê? Evangelho de João 1, versículo 1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Olha o que o João está dizendo aqui, irmãos. O João está dizendo que a manifestação de Deus é o próprio Deus. Isso aí é poderoso. Quando Deus fala, a fala dele é Ele. Então nós conhecemos e identificamos a Deus por aquilo que Ele fala. E no Hebreus, no capítulo 1, o próprio autor de Hebreus diz: no passado Deus falou por meio dos seus profetas. Hoje, agora, a partir de hoje, a partir de Jesus, Deus fala por meio do seu Filho. Portanto, irmão, por isso que salvação nada mais é do que a presença da palavra de Deus na vida das pessoas. A presença da palavra dele, que é Jesus. Jesus é tudo que Deus quer falar para você. Deus não tem mais nada para falar para você além de Jesus. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, é Jesus. Porque se a palavra dele é que faz todas as coisas, e eu falei isso no começo, e a palavra dele é Jesus, portanto, tudo que nós precisamos para ouvir a Deus e seguir a Deus é Jesus. Jesus tem que estar manifestando-se 24 horas na sua vida. Para quê? Para que a presença de Deus e a palavra de Deus se manifestem 24 horas na sua vida. Jesus é a presença da palavra e do poder de Deus em você. Uau! Você é um super-homem. Você é uma super-mulher. Não pelo que você é, mas pelo que você carrega. Você carrega algo de extraordinário dentro de você. A palavra. A palavra. A palavra. A palavra. A palavra você carrega dentro de você. Uau! Uau! E sabe o que o Tiago está dizendo aqui? O Tiago está dizendo aqui que essa palavra que está dentro de mim e de você sai por esse órgão que Deus fez. A boca. Eu fiquei perplexo com o que ele disse e pensei, não é que é verdade? Não é que é verdade esse negócio?
Aonde é, irmão? Olha só, irmão. Aonde é que se diferencia? Aonde é que se diferencia o crente do incrédulo? Qual é o lugar que a gente pode meter o facão, o machado e separar uma coisa da outra? Dizer, isso aqui é crente, isso aqui não é. Aonde? Aonde que dá para dar a pancada e dizer que não, aqui está separadinho, ó, isso aqui é pedra, isso aqui é mármore. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é parecido, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aonde? Na palavra. Quem decide? A palavra. Por quê? Porque o incrédulo não tem a palavra. Portanto, a boca dele é mal incontido. E você, quando viu eu ler o texto, você pensou assim, né? Alguns irmãos pensaram assim, vai vir cajado para o nosso lado. Pensou ou não pensou? Pois eu queria dizer que para você, hoje de manhã, não tem cajado. Não tem. Porque para você que tem a Jesus na sua vida, a Bíblia diz, você tem a palavra. O que está dentro de você é a palavra. Quem está em você é Jesus. E me permita dizer algo que eu considero extremamente importante. O testemunho de vida nosso ele é 10% do nosso testemunho. Aquilo que eu mostro com a minha vida é 10% daquilo que eu sou. Pastor, é bem pouco, hein? Eu achei que o que eu sou fizesse uma diferença enorme. Não faz. Não faz por quê? Porque se você chegar para mim assim e diz, pastor, julga a minha vida pelo que eu sou, pelo que eu vivo, e eu vou julgar você pelo que você vive, pelo que você faz, e eu vou dizer assim para você, eu vou achar um incrédulo que vive melhor que você. Eu vou achar um que tem uma vida melhor que a sua. Eu vou achar um sujeito que não é crente e vive melhor que você. Que os outros vêm vivendo e dizem assim, puxa, que vida bacana. E nem crente não é. Eu conheço gente assim. Que a gente poderia dizer assim, mas, diz o gaúcho, mas, só falta ser crente. Só falta ser crente. Por quê? Porque a Escritura diz que nós não seremos julgados e nem somos julgados, nem somos avaliados pelas nossas atitudes e comportamentos. Nessas a gente precisa da misericórdia e do perdão do Senhor todo dia, reconhecendo as nossas fraquezas. Isso a gente precisa todo dia. A Bíblia diz que quem não tem pecado, né? Todos nós temos. Mas onde é que está a distinção da nossa vida? A distinção da nossa vida está na boca. A nossa boca. Uau! A nossa boca, ela tem um reflexo de que vem de dentro. E a Escritura diz assim, irmãos. O Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, ele disse assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então está dizendo assim, se eu estou cheio da habitação de Jesus no meu coração, como eu já preguei sobre isso, o que vai sair da minha boca é a habitação de Jesus. Eu vou repetir. Se o meu coração está cheio da habitação de Jesus,
O que vai sair da minha boca é a habitação de Jesus. Aleluia. Então eu tenho condições de me avaliar. Todos os crentes podem fazer uma autoavaliação. Isso eu deixo para Deus. Não, não deixe para Deus. Você e eu podemos nos avaliar. Como, pastor? Observe o que rola dentro do seu coração e observe o que está rolando no seu coração e do jeito que sai. O que rola no meu coração e do jeito que sai, manifesta quem está habitando lá dentro. Isso é fantástico. Isso é um negócio extraordinário. Eu poder olhar para o que eu ando falando. Eu poder olhar para o que eu ando conversando com os outros. Eu poder olhar para a maneira como eu me relaciono com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu poder avaliar o que eu estou dizendo, a forma como eu estou dizendo, e poder dizer, eu estou andando direito com Deus ou não estou. Eu poder, por meio das minhas palavras, poder dizer, Jesus está habitando ricamente no meu coração pela fé ou não está. Porque sai pela boca. Sai pela boca. Então, irmãos, isso é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que a gente pode exercitar aquela palavra do apóstolo Paulo, quando ele disse assim, exortai-vos mutuamente. Mutuamente. Porque muitos irmãos e irmãs dizem assim, eu não aceito conselho de ninguém, nem exortação de ninguém, porque ninguém conhece a minha vida. Mas para exortarmos uns aos outros, a gente não precisa conhecer a vida do outro. A gente só precisa ouvir o que ele está falando. Porque ele está falando o que tem dentro dele. Então eu não preciso conhecer você. Pode chegar um irmão aqui, desconhecido, que eu não sei quem é, e eu ficar conversando com ele 10 minutos, eu posso eventualmente ter condições de exortar a ele ou ele a mim. É só a gente avaliar, do ponto de vista da palavra de Deus, como é que nós estamos falando uns com os outros. Lembra o que eu disse antes? Não é a vida que avalia. O que avalia é o que eu falo. Porque o que eu falo manifesta o que ou quem está governando a minha vida. Por isso que o Senhor Jesus disse, todo ser humano, inclusive os crentes, vão prestar contas do que falam. Se você procurar na Escritura, irmão, que Deus vai julgar a gente pelas coisas que a gente faz, os crentes não vão. Os crentes não vão ser julgados naquele dia pelo que fizeram, ou que fazem, ou que vão fazer, ou que, enfim. Não. Porque já estão salvos. O que eles fizeram ou deixaram de fazer, diz a Escritura, vai definir o tipo de galardão, o tipo de atividade, o tipo de tarefa, o tipo de relacionamento que vai ter no novo céu e na nova terra. Opa, já estou antecipando a minha ministração. Para os crentes, não vai ser discutido o que a gente faz. O que a gente faz vai só definir as nossas responsabilidades futuras. Só isso que diz a Bíblia. Agora o que a gente fala, não. A Bíblia diz assim, eu vou chamar você, e um por um vai comparecer diante de mim, e vai ter que dar contas da sua boca. Cada palavra, diz o Senhor Jesus, cada palavra frívola que tiver sido pronunciada, se dará conta dela. Se dará conta dela. Por quê?
ele diz isso para os crentes? Porque os crentes, não foi posto dentro deles palavra frívola nenhuma. Dentro dos crentes, não foi posto mal nenhum pela fé. Dentro dos crentes, foi posto neles a palavra. Para os crentes, foi posto dentro deles Jesus. Aleluia! Como é que eu faço Jesus sair dentro de mim? Pelas minhas atitudes? Não. Jesus sai dentro de mim pela minha boca. Assim como Jesus sai da boca de Deus, olha onde nós estamos chegando, irmão. Olha onde nós estamos chegando. Assim como Jesus sai pela boca de Deus, quando Ele fala, pela fé, sai da nossa, quando nós falamos. Aí o Tiago, entendendo esse negócio, entendendo essa beleza extraordinária, ele diz assim: como é que pode sair bênção e maldição da mesma boca? Como? Como é que você vai jogar um balde lá dentro e vai tirar água boa para beber? E dali a pouco tira um balde de água salobra? Como é que pode? Ele termina dizendo: não pode. Não pode. Por que não pode? Porque a água salobra foi crucificada na cruz. Quando a gente morreu, morreu com a gente a nossa velha natureza. Quando a gente morreu, morreu o que era mal. Quando foi crucificado na cruz, a Escritura diz que foi crucificado tudo que nós éramos. E foi dado agora para nós o pendor, a presença, a graça, o poder do Espírito Santo, que é a presença da palavra Jesus na minha vida e na sua. Como é, então, que nós podemos usar a nossa boca? E com isso eu termino. Nas próximas 2 horas eu termino. Aleluia. Como é que a gente lida com a nossa boca? Aí ele diz o seguinte: você tem que pôr freio. Que nem cavalo. Que nem cavalo. Ele diz assim, ó, você pega um cavalo, passa o arreio na boca dele. É arreio? Falei certo? Freio. Freio. Passa o freio na boca dele. Ele não gosta que põe, né? Eu já vi botar. E ele resiste para enfiar aquela corrente na boca dele. Ele resiste, ele mastiga e tal, até que volta lá e fecha na cabecinha, senta em cima dele com 2 rédeazinhas. Eu me sinto o máximo quando a gente vai lá em Santa Catarina, na casa do uma fazendinha lá que tem o meu cunhado, ele tem cavalo, e a gente sai para passear de cavalo. Eu me sinto o máximo em cima de um bicho daquele tamanho, com a força que ele tem. É só sentar em cima com 2 rédeazinhas. Ele vai para onde a gente quer. Vai para onde a gente quer. Tem uns cavalos lá dele, tão manso, que ele diz assim, não precisa nem puxar, pastor Luiz. Diz assim, só encosta a rédea do lado que você quer que ele vire. É só dar um toquezinho com a rédea. Dá um toquezinho, ele já sente que tem que virar. Por quê? Porque ele não quer sentir dor na boca. Ele já sabe que aquele comando no pescoço é melhor do que o da boca. Obedece, que é uma maravilha. O outro exemplo que ele dá, ele diz assim, observe um navio. Você já viu esses navios? Tem navio agora de mais de 200 metros de comprimento, eles levam 30 mil containers em cima. Você sabe o que é 30 mil containers? Eu fiz a conta. Dá para sair da atmosfera. Se botar um container em cima do outro, você entra na estratosfera e bota em cima de um navio, um único navio.
E você vai lá atrás dele, irmão, tem uma pecinha desse tamanho, um negocinho de nada, que o capitão lá da frente vira o navio para onde ele quer. Vira o navio para onde ele quer. Então o Tiago está dizendo assim, olha que ensino extraordinário. Está dizendo assim, quem comanda a sua vida é a sua boca. Não são as suas decisões em primeiro lugar. Não são os seus sonhos em primeiro lugar. Não são as suas inclinações e seus desejos em primeiro lugar. Não são. Quem comanda a sua vida, diz a Bíblia, é a sua boca. Ela governa você. Por quê? Porque se não sair água boa, a palavra, sai água ruim do inferno. Não, pastor, do inferno? Não sou eu que estou dizendo, é o Tiago que disse. O Tiago que acabou de dizer no texto que a gente leu. Ele diz que não tem gato pardo nesse negócio. Não tem neutralidade. Ou sai palavra de Deus, ou sai palavra do inferno. Neutralidade na boca não existe. Ela governa. É a sua boca que empurra você. É a sua boca que empurra a sua vida. É a sua boca que gera as emoções e os sentimentos que você tem. É a sua boca que define a sua personalidade. É a sua boca que define como é que você vai lidar com emoções, com sentimentos. É a sua boca que decide como é que você vai viver a sua vida. É a sua boca que decide como você vai se relacionar com as pessoas. É a sua boca que decide o que, é que você vai fazer na família, o que, é que não vai. É a sua e a minha boca que fazem isso. Paulo diz, quem governa a boca, governa tudo. Melhor, Tiago. Quem governa a boca, governa tudo. Quem não governa a boca, não governa nada. Observe as pessoas por aí que dizem assim, eu não tenho controle não, quando eu vi já falei. Observe essas pessoas, vê que vida maravilhosa que elas têm. Cheias de amigos. Comigo é assim, eu falo na lata que tem que falar. É gente cheia de amigos. É gente simpática. É gente querida. Estou ironizando. Por quê, irmão? Porque a boca define a gente e define nossos relacionamentos. O provérbio diz assim, uma palavra mansa acalma o outro. Uma palavra mansa acalma o outro. Nós fomos chamados para sermos, nesse sentido, nós fomos chamados para sermos bombeiros. Carregarmos palavras que apagam fogo. Mas tem a turma que é incitada pelo inferno. Diz o Tiago aqui, né? Que é incitado pelo inferno. Carrega um galãozinho de gasolina. Quando vê uma faísca, só para ver o fogo aumentar. A Bíblia diz que isso é do inferno. Quem suscita ira, quem provoca e joga irmãos contra irmãos, tem atitudes do inferno. Não são de Deus. Porque a palavra aproxima. O que nos afasta vem do inferno. O que eu digo para o outro, que afasta o outro, que ofende o outro, que maltrata o outro, que calunia o outro, que fala mal do outro, a Bíblia diz isso vem do inferno. Jesus não faz isso na nossa boca. Ele não faz. A boca que faz esse negócio todo. A boca minha e sua definem a nossa jornada. A sua jornada, a sua história será definida pela sua boca. Por quê? O Senhor Jesus disse que pela nossa boca
Tem alguns textos que eu poderia usar, mas não vou usar aqui, porque nosso tempo já está terminando. Mas eu queria dizer assim, tem alguns textos na Bíblia, citados por Jesus, pelo apóstolo Paulo, por João, que dizem mais ou menos assim, que o diabo vive, conforme Apocalipse, vive nos acusando. Quando o diabo vê um pecado na sua vida, quando ele vê um pecado na sua boca, ele vai lá dizer para Deus, o diabo é um cacueteiro. Como é que é na polícia qual é o código? É o caguete mesmo. O caguete? É o caguete. O diabo é o caguete dos crentes. E ele alcança, irmãos, escute isso com atenção, ele alcança permissão ou não para perturbar a gente de acordo com o que a gente fala. Então tem ações na nossa vida, tem situações na nossa vida que a gente vai ter que passar. E eu não estou julgando qual, que a gente passa por causa da nossa boca. Porque tem permissão de Deus para ser mexido no nosso coração. E que só muda quando entra o arrependimento. Quando a gente se arrepende e se quebranta, aquela situação é transformada. Mas dizer assim, Deus não dá permissão? Dá permissão. Por causa de vida? Não! Deus dá permissão para o diabo fazer por causa de erros nossos, ou fraquezas nossas, ou atitudes nossas que... Não! Disso nós estamos guardados. A Bíblia só diz que as nossas atitudes têm consequências, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com as consequências do que a gente, da decisão que tomou. De Deus não se zomba, o ser humano planta, ele colhe. Agora, da nossa boca tem. O Senhor Jesus diz isso. Por quê? Porque Ele quer que a gente aperfeiçoe Ele na nossa vida. Como é que eu sei que Jesus está sendo aperfeiçoado em mim? Como é que eu sei? Na minha fala. O que eu falo, como eu falo, onde eu falo, para que eu falo, mostram o meu desenvolvimento em Jesus. Mostram isso. Então é algo simplesmente extraordinário. As pessoas maduras, as pessoas profundas no Senhor não são aquelas que fazem tudo certinho. Mas as pessoas maduras, profundas no Senhor, cheias do Espírito Santo, são aquelas que controlam a sua língua. Porque a língua é um mal incontido. A língua não tem controle. Ninguém governa ela. Ninguém. Deixou ela solta, ela manda ver. Não tem jeito. Para a língua não tem jeito. Isso o Tiago está dizendo. Então é a palavra que habita em mim, que opera nela. Que coisa extraordinária. A gente poder olhar para o irmão e ver a maneira como ele fala, como ele se comporta, como ele se dirige, e dizer assim, irmão cheio do Espírito Santo. Às vezes o irmão é maldizente, faz fofoca, fala mal, mas na vigília está cuspindo fogo, é cheio do Espírito Santo. Não é. É carnal. Não é. Porque o cheio do Espírito Santo, ele botou ordem, está botando ordem na boca dele. Porque Jesus vive com ele por meio da boca. A própria manifestação da fé. A própria manifestação da fé. Como já pregamos diversas vezes aqui entre nós. Essa mesmo. Ela se manifesta por meio da boca. Eu criei por isso aqui? Falei. O Senhor Jesus ensina em Marcos capítulo 11, diz assim, que tudo
Tudo quanto pedido em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Ele diz, porque tudo que disserdes será feito. Isso é tão poderoso, irmão, tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que toda a presença de Jesus é manifestada em nós e através de nós, pelo que falamos. Se disserdes a esse monte, sai, o monte sai. Por quê? Porque quem está falando é Ele. Aonde? Na minha boca. É fantástico. É extraordinário. Se nós soubermos o poder que há na nossa boca. O livro de Provérbios diz, a vida e a morte estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Comerá do seu fruto. Quero terminar com uma palavra de exortação. Você já viu aquela imagem do anjo que vai atrás do crente, escrevendo tudo que ele faz? Você já não viu isso? É uma imagem um pouco folclórica, né? Eu vou brincar com folclore. O anjo, na realidade, não anda atrás da gente anotando tudo que a gente faz. Ele anda atrás da gente anotando tudo que a gente fala. É o que a gente fala que está sendo anotado. O que está escrito no livro da vida é o que a gente fala, porque o que a gente fala produz ações. As ações são resultado do que a gente anda falando. A sua vida e a minha vida são resultado do que a gente anda falando. As emoções e os sentimentos que nós temos na gente são resultado do que a gente anda falando. A nossa fala é decisiva para nos fazer avançar ou nos fazer retroceder. Deus disse que isso está nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Vamos pedir para o Senhor purificar nossos lábios, purificar nossa vida, purificar a nossa língua, para que ela só manifeste as coisas do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Eu já disse para vocês, e com isso eu não estou fazendo nenhum juízo de valor meu, eu acho que a maioria de vocês, talvez todos, acho que nunca ouviram dizer um palavrão. Eu acho que nunca ouviram, talvez algum mais íntimo assim, no momento de exaltação minha, talvez possa ter ouvido, mas talvez não ouviu, acho que não ouviu. Minha esposa, acho que meus filhos, também nunca ouviram. Aí você pergunta para mim, porque o pastor está dando uma de santinho. Não estou, eu conheço meus pecados. Mas quando eu percebi lá atrás que a minha boca manifesta Jesus, eu não consegui mais. E quem vive comigo, vive perto de mim, e que diz qualquer coisa nesse sentido, se é mais íntimo, o meu eu falo. Quando a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Por que ele está dizendo isso? Ele quer que a gente seja um bando de santinho? Ele está dizendo porque da tua boca sai eu. Eu vou sair no meio dessas porcarias? Eu vou sair no meio das tuas fofocas? Eu vou sair no meio das tuas conversas? Eu vou sair no meio do teu palavrônio? É aí que eu vou sair. Eu não quero sair aí, eu quero sair no ambiente santo. Porque eu sou santo, eu quero andar no ambiente santo. A tua boca é um lugar santo. Eu quero sair por aí. Para viver aquilo que Deus chamou a gente para viver. Pronunciar aquilo que Deus chamou a gente para pronunciar. Isso é tão maravilhoso aos meus olhos e aos teus. Queria convidar você a um momento de oração. Vamos orar? O nosso tangedor vai chegando ali. E nós vamos encerrando com esse tempo de oração.
seus olhos, querido irmão. Aleluia. Querido Senhor Jesus, nós te damos graças esta manhã, glorificamos o teu nome, exaltamos a tua presença. Nós hoje de manhã queremos pedir juntos o que o Senhor fez com Isaías lá no capítulo 6 do livro de Isaías. Quando ele disse que ele queria ir, mas não podia ir porque tinha lábios impuros e habitava no meio de povo de lábios impuros também. E aí, Senhor, o teu anjo foi lá no altar, pegou uma brasa e purificou os lábios do Isaías. E agora, com os lábios purificados, ele podia falar. Eu quero pedir para mim, e quero pedir para os meus irmãos aqui essa manhã, essa mesma brasa do teu altar, a brasa do fogo do teu Espírito, para santificar a nossa boca e os nossos lábios. Nós queremos, Senhor Deus, pedir perdão a Ti pelas vezes em que a nossa boca e os nossos lábios manifestaram coisas do inferno e que incendiaram, Senhor, lugares que não eram para incendiar, que provocaram nos outros sentimentos, emoções que não eram para provocar. Nós queremos pedir perdão, Senhor Deus, por muitas vezes não compreender que o Senhor deseja sair poderosamente por meio dos nossos lábios. Que o Senhor tem o desejo de se manifestar no nosso meio, por meio da nossa boca. Por isso, em nome de Jesus, nós nos quebrantamos esta manhã. Reconhecemos a grandeza da Tua palavra. Louvamos a presença da Tua palavra dentro de nós. Te engrandecemos porque em nós habita a Tua presença. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos chamou para vivermos essa experiência maravilhosa em família. Nós te agradecemos porque Tu tens nos quebrantado dia após dia para vivermos de maneira digna e agradável na Tua presença. Eu quero pedir, Senhor, toca nos lábios, toca na língua, com a brasa do Teu altar na vida de cada irmão aqui hoje de manhã. Espírito Santo, o Teu fogo purifique os nossos lábios. Em nome de Jesus, nós vamos encher o nosso coração da Tua presença e da Tua palavra, Senhor. Nós vamos encher o nosso coração de fé, de alegria no Espírito Santo. Nós vamos transbordar de dentro para fora, Senhor, e vai sair tudo isso pela nossa boca. Essa cidade vai conhecer o Senhor pela nossa boca. Os nossos familiares vão conhecer o Senhor pela nossa boca. Os nossos amigos vão conhecer o Senhor pela nossa boca. A nossa família vai conhecer o Senhor pela nossa boca. Pai, em nome de Jesus, coloca dentro de nós também um desejo por santidade nas palavras. Desperta dentro da gente, Senhor, um desejo de ser santo na maneira de falar, de
ser santo na maneira como falamos dos outros, na maneira como nos referimos a cada um, Senhor. Sejamos santos. Toca nos nossos lábios, Espírito Santo. Purifica o nosso interior. Porque nós queremos, Senhor Deus, desejamos intensamente ver a manifestação gloriosa do Senhor na nossa família, nos nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. Nós queremos ver a Tua manifestação gloriosa nos nossos relacionamentos profissionais, nos nossos relacionamentos de amizade. Nós queremos ver, Senhor, a Tua presença sair pela nossa boca nos nossos relacionamentos de lazer, aonde a gente estiver. Que a nossa alegria, a Tua presença, o Teu amor, a Tua bondade transborde para fora, Senhor, por meio da nossa boca. Em nome de Jesus. Esta manhã eu declaro esta igreja santificada na sua língua, santificada nos seus lábios, santificada no seu coração. Declaro em nome de Jesus, pela fé, que proclamaremos a Tua presença poderosa, Senhor, por meio das nossas palavras, por meio das nossas atitudes, e como as palavras refletem isso, Senhor, nós vamos fazer. Abençoa Teu povo, Senhor. Abençoa Teu povo. E eu quero pedir ainda para Ti, Senhor, ajuda a gente a sermos humildes, a ponto de sermos exortados uns pelos outros. Que a palavra de exortação esteja nos nossos lábios e a gente seja livre para exortarmos-nos mutuamente em todas as áreas da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, entregamos esse abençoado domingo nas Tuas mãos. Agradecemos pela igreja que nos acolhe de novo. Louvamos, Senhor, porque esta semana será uma semana de bênção. Sabemos as coisas extraordinárias que o Senhor vai fazer no nosso meio. Os nossos lábios proclamam os Teus louvores. Os nossos lábios bendizem a Ti, bendizem as pessoas. Os nossos lábios não amaldiçoarão, nossos lábios abençoarão. Os nossos lábios falarão coisas boas, as coisas lá do alto, onde o Senhor vive. Em nome de Jesus. Assim cremos, assim proclamamos com os nossos lábios, e assim viveremos, para o louvor da Tua glória. Enche, Senhor, a Tua igreja com Teu Espírito Santo. Enche, Senhor, faz a gente transbordar de alegria, de justiça e paz no Espírito Santo. Que a gente seja abundante na Tua presença e na alegria Tua. Obrigado pelo Teu perdão, pela Tua bondade e pela maneira como Tu nos ajudas a viver a vida que o Senhor escolheu para nós. O Senhor seja bendito para sempre. E quem crê comigo diz amém. Amém. Aleluia. Glória ao nome.